Pronto. Bom, boa tarde aí para todos. Hoje nós vamos falar sobre transtornos do sono, dar uma introdução para depois falarmos sobre transtornos do sono e neuromodulação não invasiva. Mas antes, saber se está todo mundo bem. Então, uma boa noite a todos. Bom, né, já começo falando que o GNIBS é o grupo de estudo em neuromodulação não invasiva, então esse grupo é de caráter, essa apresentação é de caráter educativa, científica, então todas as informações que nós vamos prestar aqui, né, eu falo isso porque às vezes vem pessoas que não são da área da saúde, né, elas começam a fazer, entre aspas, o diagnóstico. Então, aqui é só a caráter educativo, científico, e se caso alguém tem alguma questão relacionada à insônia e tudo mais, para buscar um profissional habilitado para isso. Começando, esse trabalho foi elaborado por mim e pela Letícia. Eu vou começar com essa primeira apresentação, depois a Letícia vai dar continuidade nessa apresentação com o segundo dia, que vai falar sobre avaliação, instrumentos validados, e no terceiro dia que ela vai falar sobre os protocolos da neuromodulação. Transtorno de insônia, provavelmente eu vou ter que dar uma pincelada, eu coloquei os slides de uma forma um pouco mais completa, mas provavelmente eu vou ter que ir meio que passando. Deixei completo porque, às vezes, quem vai escutar, se quiser se aprofundar, como tem os textos embaixo, pode, às vezes, dar uma parada, uma lida, mas como o sono, né, nós vamos ver, é uma coisa extremamente complexa, muito provável para chegar no DSM, para trabalhar em cima do DSM, que é o objetivo principal dessa apresentação, nós vamos ter que pular algumas partes, né, que seriam legais e super interessantes relacionadas ao sono. Não sei, Carlos, é nesse ritmo? Tá tudo certo? Tranquilo, tá ótimo. Segue aí o seu... Letícia já está aqui com a gente e Tá segue o seu ritmo aí. Tá perfeito, ótimo. então. Perfeito. Bom, né, só me apresentando, então, eu sou Thiago Francisco Amado, eu sou psicólogo, tenho especialidade em neuropsicologia, terapia cognitivo-comportamental e neurociências do humor. Também estou em formação, em especialização em neurologia e neurociências e sou mestrando em neurociências também, que é um tema que eu adoro bastante, neurociências do comportamento, e meu trabalho base é sobre dor crônica nociceptiva com a depressão, os mecanismos que são correlacionados entre os dois ali. E hoje nós vamos falar, então, sobre o transtorno de insônia, né? Depois dessa base, provavelmente eu vou entrar com a fisiologia aqui, e depois nós vamos entrar com o diagnóstico diferencial. Vamos começar, então, pelos fundamentos biológicos, a arquitetura, a parte mais curiosa, que é a fisiologia do sono. A primeira ideia fundamental é que dormir não é opcional, né? O sono é uma necessidade biológica básica, indispensável para o nosso funcionamento do nosso cérebro. Ela participa desde o desempenho cognitivo, da estabilidade do nosso humor, da memória, da regulação emocional que nós temos, inclusive na recuperação da nossa energia necessária para nós né, enfrentarmos o nosso dia de batalha. Tem muitos autores que ainda falam dessa condição, né, que seria um erro muito grande da evolução humana, né, não considerar que 1/3 da vida nós dormimos, e então imagina, né, se fosse uma coisa não fundamental para o ser humano, nós estaríamos num erro muito grande na questão da evolução. Outro ponto essencial é que o sono não é apenas deixar de estar acordado. Muitas pessoas pensam que é só deitar e apagar e tudo desliga. O cérebro não desliga quando nós dormimos. O sono é um processo extremamente ativo, altamente organizado, biologicamente todo regulado, e na mesma forma a vigília também é um processo ativo. Da mesma forma, o sono e a vigília são complementares,
e dependem de circuitos e neurotransmissores específicos ao longo do processo das 24 horas. Então, aqui, né, eu vou tentar explicar depois, através dos mecanismos, o quanto um complementa o outro e não é simplesmente estar desligado. E já vamos começar, então, aqui, por essas imagens cabulosas que as pessoas não gostam muito de ver, mas é legal para entender um pouquinho. O sono não começa apenas quando nós vamos dormir. Desde o momento que nós acordamos, o nosso cérebro começa a acumular a chamada pressão do sono. Esse é o nome que a gente dá para aquela canseira que a gente fica durante a noite, começa a dar uma leve preguiça, começa a bocejar. Isso significa que a necessidade biológica de dormir aumenta progressivamente e começa desde o momento que nós acordamos. Quanto mais tempo acordado, mais tende a ser a pressão do sono. O nosso relógio biológico aparece no slide quando eu aponto aqui no... Aparece meu ponteiro? Sim? Sim. Tá. Sim, Então, nosso relógio biológico central, né, ele está localizado aqui nessa partezinha, que é o núcleo supraquiasmático, né, que fica ali no hipotálamo, e ele funciona basicamente, essa região, como um marca-passo circadiano, organizando o nosso ritmo biológico do nosso organismo inteiro, e não só, né, nesse momento que a gente está dormindo, mas ao longo das 24 horas, ou seja, está o tempo todo nos acompanhando. E o que regula, basicamente, fazendo uma analogia, um relé aqui, como ele funciona, o que regula esse, entre aspas, mais uma vez, né, esse relé, é a luz que entra, é uma das coisas que mais regula, na verdade, é a luz que entra pelos nossos olhos, que é detectada ali na retina, especialmente o comprimento de onda azul. Ali está o celular quando a gente fala, mas já vamos chegar lá. Principalmente as ondas de luz azul, que está entre os 460, 480, que está ilustrado mais ou menos o comprimento de luz que vai direto para que a nossa retina, trato retina hipotalâmica, consegue perceber e mandar um start ali para o nosso núcleo supraquiasmático. E aqui nós temos uma ideia, então, por exemplo, uma luz branca consegue, em quantidade mensurável, consegue iluminar 100 a 500 lux. Quando a gente fala, nós psicólogos, para algum paciente, olha, de manhã, primeira hora da manhã, abre as janelas, pode deixar o vidro fechado, mas abre para entrar claridade, né? Mesmo em dias nublados, tipo com dias que tem algumas nuvens no céu, ou o céu totalmente nublado, um dia extremamente nublado de 1.000 a 5.000 lux, enquanto uma lâmpada consegue chegar no máximo 500 lux. Então, o poder da luminosidade na nossa vida a partir do momento que nós acordamos. Assim que nós acordamos pela manhã, entra essa luz, vai através das células especializadas, vai para o núcleo supraquiasmático, e a partir daí começa a funcionar um monte de coisa, como se estivesse dando start no início da manhã. E nós temos outros relógios também que vão dando um start, que nosso núcleo vai meio que se organizando, que são através das refeições, através do nosso sono, através dos nossos exercícios, inclusive a nossa temperatura corporal vai regulando esse núcleo supraquiasmático. A nível de curiosidade, o nosso cérebro é como se ele tivesse não 24 horas, é como se fosse 24,2, 24 horas e 20 minutos mais ou menos, que é o que ele iria. Então, se nós fôssemos trancados, já foi feita essa experiência, essa pesquisa, dentro de uma caverna extremamente escura, sem nada, nenhuma luminosidade, nós íamos ter em torno de 24 horas e 20 minutos de time ali, o nosso cérebro ia se organizar assim. Porém, né, ao contrário que muitas pessoas acabam entendendo, né, as horas que antecedem o sono têm uma grande importância, até porque eu falei que o sono é o período de 24 horas, não é só aquele período pequeno. O nosso cérebro ele vai intensificando e preparando o sono, especialmente nas 2 primeiras horas, aqui,
esse período influencia diretamente a qualidade do nosso sono e que vai acontecer depois, a capacidade de reparar o sono, o funcionamento cognitivo, as emoções no dia seguinte também. Então, o que acontece? A melatonina, que começa a ser principalmente liberada, né, a pressão do sono, um dos componentes é a melatonina, e nessas 2 horas tem uma intensificação. Nessas 2 horas anteriores ao sono é fundamental, tanto para a indução do sono, tanto como para dar uma qualidade no sono. E aqui entra também a questão das pessoas usarem telefone, se eu voltar na imagem aqui, um telefone que tem um comprimento de luz azul muito grande, entrando nos olhos, que acaba trancando, né, essa liberação, excluindo essa liberação de melatonina, e acaba prejudicando essa arquitetura do sono ao qual nós vamos falar. Então, para nós entendermos um pouquinho aqui dentro da parte da fisiologia, a vigília e o sono dependem de redes neuroquímicas diferentes. A vigília é sustentada por substâncias, por exemplo, como o glutamato, que é o que nos mais faz ficar, né, aceso durante o dia, mas tem a noradrenalina, serotonina, dopamina, orexina, histamina, acetilcolina, e eles ficam um controlando, meio que adaptando ao outro, essa homeostase dentro do nosso cérebro. E à noite, né, nós não temos só nós também vamos passando de um para o outro, mas principalmente entre o GABA e a acetilcolina que fica ativa, né? Então aqui nós podemos basicamente dividindo de forma bem grotesca entre o sono REM e o sono não REM. Também a nível de curiosidade, por exemplo, o Zolpidem, né, ele aumenta o GABA e acaba freando o nosso cérebro. Nós temos também os antihistamínicos, por isso que quando a gente toma um antialérgico, antihistamínico, dá um certo sono, porque ele bloqueia a histamina deixa o nosso cérebro mais alerta, mais vigília, em sinal de vigília. E nós temos a melatonina também, que ela tem esse fator importante para induzir. Também a melatonina ela só vai ajudar até certo ponto. Hoje nós vemos, inclusive, farmácias vendendo melatonina a 10 miligramas, sendo que acima de 3 miligramas é prejudicial ao sono, como se não estivesse tomando. Melatonina é um hormônio, deveria ser prescrito somente em caso realmente se a pessoa está precisando, e a produção do corpo, com o passar dos anos, tende a diminuir, principalmente no envelhecimento, né? Tem algumas pessoas idosas que têm mais dificuldade para dormir, elas deveriam buscar algum profissional para conversar sobre isso. E a arquitetura do sono, essa eu acho muito bonita e muito complexa ao mesmo tempo. Aqui eu vou tentar não me estender muito, mas aqui daria para ficar mais de meia hora falando. Nós falamos em ondas cerebrais, né? E aqui é quando nós estamos acordados. Vamos falar para alguém que talvez seja um pouco mais leigo, desculpa. Aqui é o momento que nós estamos acordados. Então, aqui, se nós formos ver, tentar interpretar esse gráfico aqui tem intervalos de 1h30. 1h30, 1h30, 1h30. Então, o ciclo é 1h30, em média, para cada pessoa. Isso aqui, quando a gente vai fazer uma polissonografia, vem uma coisa parecida com isso daqui. E a cada 1h30, dá para ver que é normal o corpo, às vezes, à noite, dar uma leve acordada. Então, algumas pessoas veem, Thiago, de noite eu acordo, aí tu consegue dormir? Sim. Então, tá normal, é o processo do sono biológico, claro, né, se caso não chegar aqui é melhor, e muitas pessoas quando chegam nesse ponto aqui de acordar, por exemplo, sei lá, às 2 da noite ou às 3 da noite, é um relato que é muito comum, as pessoas vão lá e olham o celular, o que acontece? Supressão da melatonina. Então, né, dentro da clínica a gente acaba instruindo, olha, né, o ambiente tem que ser escuro, não usar celular.
E aqui nós temos o sono REM, né, dentro da clínica, é o que mais a gente busca, já vamos falar sobre o sono REM, mas aqui, basicamente, funciona, ó, se vocês forem ver o sono REM, ele basicamente vai ficar mais forte na segunda parte da noite, segunda metade da noite, e é o sono que é responsável pela memória procedural, emocional, regulação emocional, por isso que eu trabalho muito com o sono dentro da clínica, processamento de experiências, integração de informação e criatividade, os nossos sonhos mais narrativos, mais estruturados, normalmente eles ocorrem nesse momento. Aqueles sonhos mais viajados normalmente acontecem na primeira noite. Na segunda noite são os sonhos que a gente mais tem um começo e meio e fim. E cerca de 75% dos sonhos ocorrem nessa parte. Como a gente chega durante a noite muito cansado, praticamente a gente dá um bico aqui direto para o sono profundo quase. Porque primeiro o corpo vai tentar recuperar, já vou falar sobre isso, mas a gente vai passar normalmente pelo sono N1, que é o sono não REM, e nessa primeira parte da noite é o que predomina essa arquitetura do sono não REM, que é N1, N2, N3, que ela é mais para recuperação energética e restauração fisiológica do nosso corpo, para nossa questão de regulação hormonal, como cortisol, para nossa consolidação da memória declarativa, também tem muitos estudos que falam sobre isso, e a limpeza de metabólicos, que eu vou mostrar um vídeo mais ou menos como funciona. Perfeito. Então, no sono 1, no N1, N2, ele tem uma arquitetura um pouco diferente. Acho que eu não vou falar sobre muita arquitetura dos traçados aqui, porque acho que nós vamos complicar um pouquinho mais, que dá bastante assunto, mas tem a ver com todo o nosso processo, principalmente nesse N2 aqui, para nos mantermos no sono profundo ou induzirmos nós para o sono profundo. Aqui, nessa parte de baixo, dá para ver, dentro de um exame mesmo, os movimentos dos olhos, que eu já vou falar um pouquinho, como funciona. Aqui é um vídeo que eu deixei para vocês darem uma olhada. Isso aqui é uma ressonância magnética de crânio, num corte axial, passando pela parte orbital dos olhos. Até vou voltar, é uma parte muito curiosa, que é a única que eu costumo muito mostrar para os meus pacientes. Deixa eu ver como é que volta aqui. Aqui, ó. Que eu costumo muito mostrar para os pacientes, né, que mostra o movimento dos olhos do sono REM. Ele tem esse movimento, é até curioso nós ver isso no exame, né, a gente não tem nem ideia do que está se passando. E algumas das estratégias dentro da psicoterapia, como EMDR e MDR, elas tentam mimetizar esse movimento aqui para processar os traumas, e inclusive... Deixa eu voltar aqui, só dar uma pausa. Não tem como dar... tem. Inclusive, tem estudos, mas não nada muito confirmatório ainda, mas vem numa investigação muito grande, porque quando nós estamos principalmente no sono REM, ou no sono profundo, inclusive, por nós não termos neurotransmissores como noradrenalina, ou seja, nosso cérebro está mais calmo, não está suscetível a trauma, é onde que o nosso cérebro, teoricamente, tenta processar os traumas, os grandes conflitos, as coisas que nós vamos passando durante o dia, para que quando a gente chegue durante o próximo dia, ali a gente dê conta de algumas coisas. Aqui tem a segunda parte que eu vou deixar rolar agora, que vai mostrar um corte sagital. Essa imagem ela foi processada, e é uma ressonância magnética também, mas ela foi processada, e é o nosso sistema linfático. Nós temos o líquido encéfalo-raquidiano, e aqui ele circula pelos ventrílocos, fazendo uma limpeza dos metabólicos que nós temos no nosso cérebro. Isso aqui é uma coisa muito curiosa. Esse aqui é uma ilustração que eu achei, que mais ou menos ilustra como esse líquido percorre para limpar, por exemplo, a adenosina no nosso cérebro que não foi processada.
O que é um sono reparador? Um sono reparador é um sono que a gente consegue dormir em torno de 20 ou 30 minutos depois, que permanece dormindo durante a noite, sem muitos despertares, e que a gente tem em torno de 7 a 9 horas de sono, e a gente consiga despertar sem uma sonolência residual. Ou seja, né, a gente fala em eficiência do sono. Quando a gente dá algo para o paciente preencher em casa, a gente sempre tenta ver qual que é a eficiência do sono do paciente. Teoricamente, né, a eficiência do sono é desde a hora que você vai deitar na cama até a hora que você acorda. Quanto tempo você ficou acordado? Às vezes as pessoas demoram 20, 30 minutos, mas essa eficiência teria que ser em torno de 85%. Além desse tempo de eficácia, é considerado a arquitetura preservada. Por exemplo, os ciclos fisiológicos, eles teoricamente deveriam ser mantidos durante a noite, a presença adequada de todos os estágios do sono, esse N3, que é aquele sono mais profundo, em torno de 20%, e o sono REM entre 20% a 25%. E aqui tem um mapa de um estudo, não cabe aqui falar a população, não, mas só para ver como tem algumas pessoas que têm insônia, como elas dormem. Aqui seria a tabela de horas, aqui embaixo, vai de 21 até 19, que 19 horas vai para 20, 21, 22, e aqui tem um sono pseudo-normal, um sono comum. Aqui o que acontece? A pessoa dormiu, acordou um trecho, dormiu outro trecho, acordou, dormiu de novo. Aqui tem pessoas que dormem um tempo, depois vão acordando cada vez mais. Ou tem pessoas que deitam, demoram muito tempo para dormir, depois elas conseguem dormir. E aqui tem outra pessoa que só dorme um trechinho e depois logo acorda à noite. Uma coisa curiosa que eu vou voltar aqui para falar, aqui no N2, N1, é uma parte que o nosso hipotálamo ele não desligou completamente nossos estímulos. Então, normalmente, pessoas que têm insônia ou pessoas que acham que dormiram nada, chegam na clínica falando, Thiago, eu não dormi absolutamente nada, não dormi nada. Na verdade, os estímulos externos estão presentes, ela conseguiu cochilar, mas ela não conseguiu entrar nesse sono profundo, ela ficou por aqui, circulando por aqui. Ela descia e subia na sua arquitetura. É um sono mais superficial, logicamente tem seus efeitos colaterais, mas a pessoa vem para a clínica falando que não dormiu absolutamente nada, e quando a gente vai ver, sim, ela tirou os pequenos cochilos, mas com certeza acorda com todos os seus prejuízos por conta disso. Eu tentei não me delongar muito, por conta do tempo aqui. Agora eu vou falar um pouco sobre a parte do transtorno, juntar o DSM, o CID-11, e desde a avaliação, o diagnóstico e tudo mais. O objetivo central, né, dessa parte aqui é mostrar que o diagnóstico de insônia não pode ser feito de forma vaga. Não basta dizer, por exemplo, que o paciente dorme mal, é preciso organizar a queixa, mostrar os prejuízos, a frequência, a duração, a oportunidade que ele teve adequada para dormir, porque às vezes o quarto é aberto, pega muita luz, ou tem muito barulho, ou tem criança, ou algum animal de estimação próximo, e excluir todas as alternativas. Então, aqui tem a parte de queixa. Bom, coisas que eu já fui falando. Nesse slide, vamos ver, por exemplo, como funciona a codificação do DSM-5-TR e do CID-11. Eles têm uma leve diferença, enquanto o DSM trabalha com o diagnóstico principal de transtorno de insônia, o CID-11 ele acaba organizando em categorias próprias, como insônia crônica, insônia de curta duração, insônia não especificada.
Essa é a codificação para a gente achar dentro do DSM-TR. Então tá. O conceito central de insônia normalmente é a insatisfação com a qualidade ou com a quantidade de sono. Essa queixa costuma vir acompanhada de dificuldade para iniciar o sono, às vezes para mantê-lo, ou muitas vezes para voltar a dormir após os despertares noturnos. Para ter uma relevância diagnóstica, essa causa precisa causar um sofrimento clínico ou um prejuízo funcional. Isso é extremamente importante. É igual às doenças, os transtornos psiquiátricos. Se não tem sofrimento, não tem por que ter um diagnóstico. Aqui no critério A, daí a queixa principal do sono, como é o critério principal, né? Está aqui no A. O paciente precisa estar relatando insatisfação com a quantidade ou a qualidade de sono, associado às dificuldades para adormecer, para manter o sono e para voltar a dormir após os seus despertares que eles têm à noite, no meio da noite. Esse critério B, ele deixa claro a alteração do sono deve produzir um impacto clinicamente relevante, sem sofrimento ou prejuízo funcional. A força diagnóstica diminui bastante o diagnóstico, então a repercussão diurna é o ponto central dessa parte do diagnóstico. A pessoa tem que não pode ter um prejuízo de atenção, de concentração, de memória. A parte emocional aqui, a pessoa normalmente ela fica mais irritada, com uma instabilidade do humor, um sofrimento subjetivo, a parte funcional, o desempenho acaba caindo, acadêmico, nas atividades cotidianas, enfim. Por isso que dentro de uma clínica, de um processo psicoterápico, não importa a demanda, não importa, pode ser demanda fisiológica ou demanda psiquiátrica, sempre, a primeira coisa, a gente tem que estar atuando no sono, porque tem esses efeitos deletérios. Aqui tem os 3 elementos essenciais, que são a frequência, 3 noites por semana, a duração, no mínimo 3 meses, e a oportunidade adequada para dormir. O quadro precisa ocorrer pelo menos 3 vezes por semana, persistir pelo menos 3 meses, e acontecer apesar do paciente ter condições reais de dormir. Mais uma vez, às vezes o paciente ele vem com queixas, mas quando vai ver, o quarto é extremamente iluminado, às vezes tem um poste de luz iluminando a parte externa, às vezes tem algum animal de estimação extremamente agitado, ou criança, então isso já acaba excluindo os critérios para diagnóstico de insônia. O DSM-5 também, ele acaba excluindo os diagnósticos alternativos. É preciso afastar outros transtornos do sono, como de substância, de medicamentos psiquiátricos que acabam não explicando totalmente o quadro, e mesmo assim a presença de comorbidade não impede o diagnóstico, isso que é importante, desde que a insônia tenha uma importância relevante. Não é comum, às vezes, os pacientes, vou falar na minha área, estarem com uma insônia importante e acabarem abrindo um quadro de depressão ou de ansiedade, até porque os transtornos mentais estão diretamente ligados com o sono, e o sono, na verdade, se nós formos falar aqui de uma forma mais simples, ele faz parte do sistema vegetativo. Então, a depressão, ela desliga todo o sistema vegetativo, que é não dá mais vontade de comer, perde o sono, o libido, enfim, faz parte do sistema vegetativo. Aqui eu fiz um resumo para ficar bem claro aqui, para ficar um pouco mais transparente.
o que impede ou enfraquece muito esse diagnóstico. O paciente dorme pouco, mas não sofre. Se não tem sofrimento, não tem prejuízo. O problema tem que ocorrer, mais uma vez, 3 vezes por semana. A duração é maior do que 3 meses. A queixa é melhor explicada, não pode ser melhor explicada por outro transtorno. O quadro não pode decorrer de uso de uma substância, às vezes até do antidepressivo, que atua na serotonina. E qualquer antidepressivo, na verdade, se tomado à noite, pode influenciar. Só um exemplo, por exemplo. E a dificuldade de insônia é mais bem explicada não pode ser mais bem explicada por outra condição clínica, por exemplo, como psiquiátrica, todos os transtornos, ou por substâncias ou medicações, ou por outros transtornos relacionados ao sono, ao qual nós vamos falar logo em seguida. A insônia pode ser apresentada em 3 padrões principais, de forma inicial, de manutenção ou terminal. Então, a pessoa está com uma dificuldade para iniciar o sono, normalmente aquelas pessoas que têm um pensamento mais acelerado, tem uma latência maior, assim, para diminuir essa aceleração que ela tem um pouco mais de dificuldade para relaxar, para adormecer. Já a insônia de manutenção é a dificuldade para permanecer dormindo. Despertares frequentes ou a demora prolongada para voltar a dormir após acordar. Isso acontece um pouco, não vou falar mais frequente, mas eu vejo bastante, não falando muito de forma científica, na perimenopausa, menopausa, nessa fase da vida. E a insônia terminal, que tem essa questão de despertar precoce, e a pessoa tem essa incapacidade de voltar a dormir. Às vezes, pode ser isso de forma comportamental, que a pessoa acordou de noite e disse, vou comer um sanduíche, vou comer um bolinho. Ela vai lá, liga a luz, dá uma olhada no celular, come alguma coisa. Tem pesquisas, inclusive, que falam que o simples fato de tu acordar de madrugada e olhar o relógio vai atrasar teu sono. Tu teve que processar aquela informação. O simples fato de você acordar e ficar bravo, ficou bravo. Eu precisava muito dormir e fui acordar exatamente agora, vai estragar meu dia, vai demorar mais para dormir. Os especificadores aqui ajudam a descrever melhor o quadro, tanto em relação à associação como outras condições, em relação ao curso temporal do transtorno. Então, associação clínica, às vezes a pessoa é muito comum, inclusive, ter transtorno mental associado a algum transtorno, ou por uso de substância, ou muitas vezes alguma comorbidade psiquiátrica, com outras condições médicas, ou com outro transtorno do sono. A presença de comorbidade, mais uma vez, não exclui o diagnóstico, desde que a insônia mereça atenção clinicamente independente, ou seja, ela é como se fosse secundária, não foi a insônia que levou a pessoa a ter essa comorbidade. E o curso temporal, né, duração de pelo menos 1 mês, mas menos de 3 meses, não caberia aqui, persistente, duração 3 meses ou mais, ou recorrente, 2 ou mais episódios em um período de 1 ano. Aqui nós vamos para o diagnóstico diferencial. Aqui. Tem pessoas que têm privação de sono, mas dormem pouco por falta de tempo, porque elas escutaram na internet que enquanto os outros dormem, elas precisam trabalhar para ficarem ricas. Tem pessoas que dormem, tem um processo de dormir curto, fisiológico, o processo dela, e aqui eu já falo que todo mundo tenta se encaixar aqui para justificar o dormir pouco, só que, na verdade, isso aqui é ultra raro, não é comum. Transtorno no ritmo circadiano, por exemplo, atraso de fases como jet lag, atraso de turno, isso é muito perigoso, principalmente para, sei lá, policiais, que saiu um estudo bem grande aqui no Sul,
no Rio Grande do Sul, com índice de pessoas que tiraram a própria vida, profissionais da área da saúde, é extremamente arriscado e complicado. E a insônia aguda ou situacional, que ela acontece por um evento traumático, estressor, um luto muito importante, alguma parte importante da vida que foi afetada. Isso é uma coisa que eu acabo avaliando muito na clínica, a apneia obstrutiva do sono. Eu acho que eu já encaminhei muito mais profissionais para o otorrino do que psiquiatra, visto que a apneia obstrutiva do sono está presente, é muito comum, principalmente também para pessoas que são respiradoras oral. É uma coisa que eu sempre me chama atenção na clínica e eu sempre encaminho para o otorrino, porque aqui tem vários efeitos, né? As 3 principais causas comuns da apneia obstrutiva é a obesidade, o acúmulo de gordura ali no pescoço, as amígdalas que podem estar grandes ali, a anatomia da face, da garganta mais estreitada, e tem a apneia central, que daí é um problema principal, mas não é uma musculatura da garganta, é um comando do cérebro que faz a pessoa respirar de uma forma um pouco incorreta. Isso é uma coisa bem importante a ser avaliada e encaminhar para o médico, para o otorrino, fazer essa avaliação. Eu tenho, inclusive, na anamnese, quando a gente vai fazer a avaliação, a gente sempre observa muito essa questão da respiração, não importa o contexto que o cliente, com o que o cliente veio na clínica. Aqui... raciocínio, peraí. Aqui é um diferencial, são outros transtornos presentes, e isso não pode caber dentro do DSM, ele vai para outra categoria, que são a síndrome das pernas inquietas. Eu não vou me aprofundar aqui, primeiro pelo tempo, segundo porque cada item aqui iria bem longe, terceiro, que a neuromodulação aqui né, o objetivo dessa parte do trabalho é voltar mais para a questão da insônia mesmo. Então, mas aqui seria diferencial, não caberia aqui dentro do DSM, que é a síndrome das pernas inquietas, a narcolepsia, são pessoas que têm aquela sonolência mais diurna, assim, excessiva, que às vezes simplesmente apagam, transtornos do ritmo circadiano, movimento periódico dos membros, parassonias, que é o sonambulismo, que é o mais conhecido, bruxismo do sono, paralisia do sono, que é aquele terror noturno, e a privação crônica do sono, que é uma resposta mais voluntária, ambiental, enfim, que daí cabe em outra categoria. Achados associados ao transtorno de insônia, a pessoa fica mais, com o cognitivo mais alerta, uma mente mais acelerada, pensamentos mais intrusivos, ruminação, checagem repetitiva de relógio, monitoramento excessivo do próprio sono, a pessoa fica muito mais alerta, principalmente quando vai deitar, a pessoa fica com uma emoção mais ativa, um medo mais dominante, uma ansiedade mais reativa, além da preocupação excessiva com as consequências da insônia. E aqui os sintomas diurnos, que a pessoa fica mais irritada, cai bastante energia, piora muito a atenção, concentração, memória, tem um rebaixamento bem importante aqui na questão do humor, e sintomas ansiosos. Se for ver, tem mais várias coisas que afetam aqui, que daria para botar, e é importante nós observarmos que tudo isso vai alimentando a própria insônia, porque quando teve um dia muito desgastante, lembra quando eu falei lá no comecinho que o processo do sono é 24 horas, aí tu tem o dia todo, entre aspas, um pouco mais rebaixado, um dia um pouco mais pior, mais negativo. Quando a gente vai deitar, consequentemente, o sono também não é bom, e isso começa a virar uma retroalimentação. Fatores de risco para insônia, né, que depois se der tempo, não sei se vai dar, mas depois eu vou falar um pouquinho me aprofundar um pouquinho mais, mas aqui tem sexo feminino, é mais comum, idade avançada. Essa idade avançada vale a pena destacar aqui que às vezes tem aquela condição da pessoa ter uma produção de melatonina um pouco menor, e a questão da genética.
tem a questão da genética, que ela é bem importante. Tem contextos psicológicos, a ansiedade está muito correlacionada, principalmente para pessoas que deitam e têm dificuldade já de dormir, aquele pensamento bem acelerado, tendência à preocupação excessiva, pessoas que têm uma maior reatividade ao estresse, tem a parte comportamental, hábitos inadequados do sono, que tem aquelas apostilas de balde dentro da internet ali, higiene do sono, mas acho que poucas pessoas acabam lendo, e até porque quando a pessoa está com essa dificuldade do sono, né, sendo bem compreensivo, a higiene do sono é só um processo, tem todo o contexto que nós viemos falando até agora, e tem o uso excessivo da cafeína, e a cafeína que é um lugar que é normal chegar pessoas na clínica e falar, eu tomo café e nunca me fez nada, eu durmo igual. Aí tem toda a questão fisiológica para explicar que sim, tem efeito colateral e com certeza, não tenha dúvida, como qualquer ser humano vai ter efeito na arquitetura do sono. E o uso de telas à noite, que é o nosso maior inimigo hoje, tem a parte clínica e ambiental, doenças clínicas, a dor crônica, que é o que eu trato bastante, é uma comorbidade muito grande, é a insônia. Na verdade, a insônia está presente com boa parte dos pacientes que acabam chegando, tanto para dor crônica como transtorno de humor. E eventos estressores persistentes, são pessoas que estão passando por uma dificuldade, ou em relacionamento, ou trabalho, enfim, não estão conseguindo superar algum estressor em sua vida. E ambiente inadequado é uma coisa muito importante também. Aqui vou tentar facilitar um pouquinho, nós vamos fazer um raciocínio clínico e diagnóstico, para ter esse raciocínio clínico diminuindo bastante o que nós falamos lá, a pessoa precisa ter a queixa, a frequência, ao qual nós falamos antes, tem que ter a duração, ela precisa ter essa oportunidade de dormir, um ambiente adequado, e se está tudo certo, e depois o impacto na vida dela. Seguindo esse raciocínio aqui, a gente consegue facilitar esse diagnóstico de transtorno de insônia no paciente. Elementos sobre... Tiago, Oi? Tiago, eu não quero quebrar o raciocínio, Não. Nem o ritmo, principalmente porque está excelente o que você está trazendo, Uhum. Mas eu fico pensando o seguinte, será que seria possível a gente reservar ali uns 10 minutinhos só para uma troca de ideias, mesmo que a gente tenha que continuar na semana que vem, mas é você que vai me dizer se isso seria possível ou não. Né? Sim, Tá? Uma Uhum. interrupção, depois a gente continua. Você que vai dizer o momento aí. Claro. Tá? Tu quer a interrupção agora para... Você acha que, ok, mas a gente quer muito que você continue depois nisso que você preparou, mesmo que Não. a gente use a próxima lá. Mas eu acho que a gente pode trocar uma ideia agora, o que vocês acham? O silêncio é o sim. Não, eu só tenho 15 minutos, nossa, minha voz está sumindo. Tá excelente, todo mundo viu, né, Tiago? Nossa Senhora. Uhum. Agora a gente fica assim, como é que vai ser para a gente preparar as outras apresentações? Botou a régua lá em cima, né? Complicou para o meu lado, viu? Ô, Cássio, oi. eu queria dar a sugestão, talvez, a gente trazer a discussão para a próxima, porque eu vou apresentar os instrumentos diagnósticos, e talvez a gente usar mais tempo da próxima apresentação, que é um pouco mais sucinta que a dele, para discutir os dois temas. É só uma ideia, tá bom? A gente segue aí, vocês que prepararam, a gente segue a melhor ideia de vocês. É que o material está tão denso que vai fazendo borbulhar na gente um monte de ideias. Mas, então, ok. Então, continue aí, por favor, então, Tiago. E a gente troca a ideia na próxima. Tranquilo. Não, tranquilo. É uma pena. Na verdade, eu gosto, sim, de falar, tipo, conteúdo insônia ali e sono, que é uma coisa, só ali daria conteúdo por umas 2 horas. Mas ali eu fui fazer a apresentação, mandei para a Letícia, será que vai dar tempo de apresentar? Olha que é só 45, 50 minutos, né?
E eu levei um susto, porque é muito conteúdo, se tu começa a puxar DSM, mas enfim, aqui eu deixei um pouco mais explicado, já continuando, eu deixei um pouco mais explicado para quem for ler o DSM, que tem a questão da queixa, da frequência, duração, oportunidade e o impacto do sono para a pessoa. Os elementos obrigatórios para concluir o diagnóstico, a frequência mínima, né, 3 noites por semana, 3 meses, e a oportunidade real. Fechou isso daqui, concluiu o diagnóstico. Aqui nós vamos falar bem brevemente, Carlos, acho que até vai dar tempo para finalizar aqui, porque aqui a parte do CID é bem curtinha, e o CID basicamente ele tem esses 3 códigos, e a insônia ela é mais organizada em categorias próprias dela mesmo, a forma principal da insônia crônica, mas também a forma é mais individualizada. Por exemplo, a insônia crônica pode ocorrer várias vezes por semana, persistente por 3 meses, mas é uma insônia mais severa. Insônia curta, de curta duração, menos de 3 meses, frequência associada a estressores identificáveis e pode evoluir para insônia crônica sem intervenção. É a mesma lógica da insônia crônica aqui. Já a insônia não especificada é usada quando há uma queixa de insônia, mas não tem elementos suficientes para classificar melhor esse quadro. É uma categoria mais residual e deve ser utilizada com um certo critério. Minha experiência, normalmente chega mais essa insônia crônica, porque as pessoas, quando estão na insônia de curta duração aqui, as pessoas não buscam ajuda, elas esperam agravar naquele ciclo que eu fui falando, a pessoa dorme mal, tem piores escolhas durante o dia, não faz atividade física porque está mais cansado, se alimenta pior, e assim vai alimentando todo um ciclo, além dos transtornos que podem vir subsequentes, ou para quem tem dor crônica, ou outras condições específicas. Aqui é a avaliação estruturada do CID-11, mais ou menos a mesma questão que a outra, mas ela tem a questão só da duração aqui, frequência são diferentes, mas aqui tu tendo a queixa, a frequência, a duração, a oportunidade para dormir e o prejuízo que a pessoa vai relatar. Também é obrigatório ter essa questão do prejuízo. As diferenças do CID-11, os diferenciais dele, tem que ter uma pergunta clínica central na hora que tu vai começar a preparar a intervenção. Existe uma queixa clinicamente relevante para a dificuldade do sono? Daí o paciente fala, não existe. Há um prejuízo funcional, um sofrimento clinicamente relevante? Aí tu vai levantar os dados, não. O problema central é realmente a insônia? Às vezes a pessoa tem uma depressão importante ou outras condições, e é bem difícil muitas vezes ver o que veio primeiro, veio a insônia ou veio a depressão, por exemplo. Existe um diagnóstico melhor para explicar esse quadro? Aí também, né? Às vezes é uma apneia do sono, às vezes é um distúrbio do sono REM, e diagnósticos para afastar, né? Transtorno do ritmo circadiano, sono vigília, transtornos respiratórios, isso no CID-11, tá? Transtornos do movimento, ou parassonias, condições médicas causadas do sono ruim, que causam o sono ruim, às vezes a questão da dor crônica, ou um problema de, sei lá, várias condições médicas influenciam no sono também, ou substâncias e medicações que podem estar influenciando, e muitas vezes as pessoas nem se dão por conta. Aqui daí eu vou fazer uma pequena diferença, porque dá muita confusão para as pessoas entre o DSM e o CID. Aqui fiz uma tabela para facilitar a codificação de cada um. Aqui no CID-11 dá para ver que está em categorias separadas, no DSM está em uma categoria só. A estrutura diagnóstica tem os critérios DA-AH, e aqui na estrutura do CID é uma descrição clínica, por isso que eu coloquei, inclusive, essas perguntas aqui, que são perguntas essenciais dentro da base clínica, né? É uma coisa mais descritiva, mais narrativa. A frequência do DSM tem que ser 3 noites por semana, já o CID, várias vezes por semana, mais flexível, ele consegue flexibilizar, até porque ele categoriza isso de forma diferente. A duração,
como no DSM tem que ser 3 meses, no CID ele tem incorporado a própria categoria, que tu, mais uma vez, tu pode categorizar ele de forma diferente. A queixa do sono, aqui no DSM é iniciar, manter ou despertar precoce, e aqui no CID é iniciar, manter, consolidar ou qualidade ruim também já pode cair dentro. Lembra que é subjetivo com essas perguntas. Os especificadores, o curso tipo episódico, persistente, recorrente, associação, que eu falei lá atrás. Já no CID, categorias separadas incorporam duração, né? É mais simplesinho. Como comorbidades, não impede o diagnóstico, o critério H, e já o CID-11, a avaliação por exclusão progressiva. Como integrar o DSM e o CID na prática clínica? No contexto clínico psiquiátrico, é mais utilizado o DSM, seus critérios operacionais facilitam muito a nossa tomada de decisão clínica e padronização em pesquisa, ensino e aplicação de métodos ou ferramentas dentro da prática clínica. Contexto hospitalar normalmente é utilizado, e epidemiológico também, é utilizado só o CID-11, o Sistema Oficial de Codificação para Prontuários Hospitalares é sempre o CID, registros epidemiológicos, a comunicação entre profissionais de saúde, sempre mandamos pelo CID. E aí, percebe, né? A gente faz o diagnóstico do paciente, começa a tratar e vai encaminhar, tem que encaminhar com o CID-11. Então, já é outro jeito de observar e avaliar todo o processo. As duas condições, né? Ambas chegam à mesma conclusão clínica. Insione requer queixa relevante, prejuízo funcional, frequência, duração, oportunidade adequada e exclusão de causas mais prováveis, por exemplo, como falei antes, talvez uma apneia do sono. No resumo clínico, basicamente é o que eu falei antes, não vou repetir porque acho que repetiu, acabei esquecendo. A pergunta clínica final: o paciente tem transtorno de insônia ou a queixa de sono é mais bem explicada por outro transtorno, outra condição ou outra circunstância? Isso que é muito importante, porque sem essa pergunta respondida, a gente não consegue diagnóstico nenhum e muitas vezes cai em falha e muitas vezes muitas pessoas são diagnosticadas de forma errônea por não fazer essa pergunta da forma correta. Aqui eu vou deixar a epidemiologia, não vou me aprofundar, porque acho que é o horário que foi proposto, né, dentro do grupo, era 50 minutos, eu já passei 4, então, mas aqui está, depois quem quiser olhar, vai estar todos os dados aqui, e vou deixar aqui, inclusive, as referências de onde eu peguei as imagens. Só aquele vídeo é um vídeo que eu peguei há muito tempo atrás, eu utilizo na prática clínica para mostrar para os pacientes que, sim, os nossos olhos mexem durante a noite, que tem todo um processo biológico, que muitas vezes eles ficam olhando para a gente, será que ele não está inventando tudo isso? Nunca vi meus olhos se mexerem à noite, né? E quando a gente mostra o exame, mostra nosso cérebro funcionando, todo o sistema funcionando, e, nossa, que legal, né? Aqui a Letícia, que foi que ajudou a fazer o trabalho, e eu aqui, se alguém precisar de algum dado. Acho que era isso a apresentação. É uma pena, é um assunto extremamente lindo de se trabalhar, e gostaria, né, de ter mais tempo para falar só do processo sono, que por si só já dá muito pano para manga. Tiago, excelente. Agradecer ao Tiago, à Letícia, que pelo capricho, né, pelo material que trouxeram para a gente, certamente isso deu bastante trabalho, e agradecer dividirem a experiência com a gente. A apresentação de vocês não deu sono, muito pelo contrário, manteve a gente bem atento aqui. E só, né, ajustando a dinâmica, a ideia é fazermos 30 minutos de apresentação para 30 de debate, mesmo que a gente tenha que complementar na próxima seguinte, mas a de hoje eu diria que foi muito boa, né? Tem muito material denso, está anotado aqui para a gente trocar ideia oportunamente na semana que vem. A gente tem 4 minutinhos. Alguém quer fazer algum comentário, alguma ideia? Eu acho melhor deixar para a semana que vem. Tá.
Ótimo. Muita coisa aqui mesmo também que eu ia perguntar, mas parabenizar, Tiago, ficou muito linda essa apresentação. Realmente, não sei fazer uma apresentação como essa, você vai ter que compartilhar a didática também. Confesso que foi angustiante, porque quando, mais uma vez, a Letícia falou, olha, acho que não vai dar tempo, eu tirei slide mesmo assim, né? Quando a gente vai fazendo, a gente vai se empolgando e vê mais conteúdo, e mais conteúdo, e mais conteúdo, e começa a colocar, só que o processo do sono ele é muito complexo, e muito dinâmico, e se explicar, passar em algumas partes sem explicar, por exemplo, todo como aquele mecanismo, a gente acaba indo para falhas, e não entendendo muito como funciona essa parte do diagnóstico também. Bom, agradecer muito esse empenho de vocês, Letícia e Tiago, e dizer que eles nos botaram de saia justa, a gente vai ficar apertado com as próximas apresentações. Vamos correr atrás do prejuízo. Bora. Obrigado, então. Legal, e a gente se vê semana que vem, então, continuando esse mesmo tema. Elogiem lá no canal do YouTube, mas também no grupo de WhatsApp, para ver se incentiva as pessoas a assistirem, já que está gravada, né, Carlos? Para poder, antes da próxima, para poder dar continuidade, não ter que voltar, né? Bom? Ótimo. Então, muito bom. Obrigada. Tá? E a gente se vê, então, semana que vem, tá? E, mais uma vez, obrigado, foi ótimo. Daqui a pouco eu coloco no YouTube. Um abraço a todos. Tchau, beijo. Obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem.